Estimados fiéis, nós celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, também o primeiro domingo após Pentecostes. Temos então a missa da Santíssima Trindade com a memória das orações do domingo. É um dos grandes mistérios, o maior mistério da nossa fé, a Santíssima Trindade, o nosso Deus. E de todos os mistérios da nossa religião, não há nenhum em que Deus seja mais incompreensível a nós homens do que no mistério da Santíssima Trindade. Por isso nós já podemos concluir que não há nenhum outro mistério cuja crença e profissão de fé sejam mais honrosas e mais gloriosas a Deus do que o mistério da Santíssima Trindade. É certo que nós nunca formamos ideias mais elevadas ou dignas da grandeza de Deus do que quando nós admitimos que Ele é incompreensível. Para muitas religiões, sobretudo para os muçulmanos, eles afirmam a não existência de Deus, a não existência da Santíssima Trindade, porque eles dizem: eu não entendo, eu não compreendo, então para mim ela não pode existir. Isso é, podemos dizer assim, o cúmulo de toda a soberba intelectual, querer compreender Deus. Então, já a melhor maneira, como eu disse, de nós manifestarmos a grandeza de Deus é admitirmos que Ele é incompreensível. E o mais excelente de todos os protestos que nós podemos fazer a Ele, e que todos nós podemos fazer, é, sem dúvida, este: dizer a Deus que nós não o compreendemos e que nós não somos capazes de compreendê-lo. Mesmo se nós esgotássemos todas as forças e todos os poderes de nossa alma, mesmo que nós empregássemos todos os anjos, mesmo que utilizássemos de todos os dons da graça e da glória, todos esses dons, se nós fossem comunicados a nós, a uma pessoa em particular, mesmo se nós víssemos tão perfeitamente quanto os bem-aventurados veem no céu e a própria humanidade de Jesus Cristo, nós nunca compreenderíamos este mistério. O nosso conhecimento sempre estaria tão longe de Deus, assim quanto o finito está longe do infinito. Nós podemos dizer, se nós compreendêssemos a Deus, Deus já não seria mais o que Ele é, ou então nós não seríamos mais o que nós somos. Mas nós não o compreendemos. Nós reconhecemos que Deus é o nosso Deus e que nós somos a sua criatura. Pois como poderíamos nós explicar melhor um e outro e de uma maneira mais vantajosa para a divindade de Deus do que dizendo que Deus é o que nós não podemos compreender e que nunca pode ser compreendido? Essa é a maior glória que Deus pode ter. Além disso, diz Santo Agostinho diz, propriamente falando, a única coisa que nós podemos conhecer de Deus e que nós podemos atribuir a Ele é essa qualidade de ser incompreensível. Quando verdadeiramente nós conhecemos algo de Deus, é quando então nós não podemos compreendê-lo. Tudo o que nós podemos dizer de Deus é que nós não podemos compreendê-lo. Em todo o resto, as nossas mentes se perdem, em todo o resto, muitas vezes nós nos desviamos, em todo o resto, nós corremos o risco de cair em erro. Quando nós dizemos que Deus é poderoso, quando nós dizemos que Deus é justo, quando nós dizemos que Deus é santo, Deus é misericordioso, no rigor dos termos, todas essas proposições não seriam convenientes se não acrescentássemos ou supuséssemos a incompreensibilidade de Deus para modificá-las. São tudo termos limitados, termos finitos. Para que sejam exatamente verdadeiras, é preciso dizer, ou pelo menos subentender, que Deus é poderoso, mas de um poder que eu não compreendo. Devemos dizer então que Deus, sim, é justo, mas de uma justiça totalmente diferente daquela justiça que eu conheço. Deus é santo, mas de uma santidade que ultrapassa todas as visões da minha mente. Todas as concepções de santidade ultrapassam.
Deus ultrapassa todas as concepções de santidade. Portanto, é sempre necessário voltar à sua incompreensibilidade e se reduzir ao sentimento de Santo Agostinho de que onde Deus nos parece mais incompreensível é onde nós o conhecemos melhor, onde nós estamos mais em condições de glorificá-lo e onde a nossa fé lhe presta um testemunho mais perfeito. Ora, nós podemos nos perguntar: em que mistério da religião cristã Deus é mais incompreensível ao homem, se não é no mistério da Santíssima Trindade? O que nós concebemos desse mistério, senão que nada nós concebemos dele? A única coisa que nós compreendemos desse mistério é que nós não o compreendemos. E é por isso que os profetas que tiveram as primeiras revelações desse mistério sempre lhe deram esse caráter, representando-o ora como uma luz inacessível, ora como uma obscuridade impenetrável, ora como um abismo sem fundo, para nos significar que a trindade das pessoas divinas é o grande mistério da incompreensibilidade de Deus. Disso se segue que nós não podemos mais exaltar mais de nossa parte, nem elevar mais o ser soberano de Deus do que crer nesta inefável Trindade. E não paremos por aqui. O que eu faço, caros católicos, quando eu creio em um Deus em 3 pessoas, eu faço então um sacrifício a Ele. E um sacrifício do quê? Um sacrifício da parte mais nobre de mim, que é a minha razão. E como nós fazemos isso? Da maneira mais excelente e heróica que pode ser feita, que consiste em crer em um mistério do qual não tenho nenhuma experiência e do qual me é impossível ter a menor ideia antes que Deus me tenha revelado. E quando Deus me revelou esse mistério, creio de tal modo que minha razão não pode se fazer juiz deste mistério, não pode examiná-lo. Enfim, o que faz a perfeição do meu sacrifício é que creio neste mistério, embora pareça repugnar positivamente a minha razão. Caros católicos, e não seria esse então todo o esforço que a razão humana pode fazer por Deus? Não são esses todos os direitos aos quais ela pode renunciar? E não é, sobretudo, neste mistério que ela renuncia plenamente a eles e se sacrifica inteiramente, o sacrifício da razão humana diante de Deus. Aquela razão, a razão mais inteligente, a pessoa mais inteligente não compreende o mistério de Deus. Diante do mistério da Santíssima Trindade, nós temos essa incompreensão. E não é o mesmo que nos outros mistérios. Nós podemos conhecer muitas coisas de Deus, independentemente das revelações de Deus. Mesmo que Deus nunca nos tivesse falado, nós sabemos que Ele é sábio, nós sabemos que existe uma providência, nós sabemos também, nós podemos chegar a um certo conhecimento de que o mundo é governado por Ele. Todas as criaturas me dizem isto, basta abrir os olhos, nós podemos ter provas sensíveis disso. E nisso a fé então não caminha à frente da razão, mas segue a razão. Ela não lhe ensina nada de novo, embora ensine melhor. A razão pode chegar a um conhecimento de Deus, a fé apenas aperfeiçoa este conhecimento. Ela aumenta as luzes da razão e as aperfeiçoa, mas as supõe ao aperfeiçoá-las. Supõe a razão. Creio no que já em partes eu sei, eu conheço, minha razão é capaz de atingir. Mas que em Deus haja 3 pessoas diferentes, que a primeira pessoa se chame Pai, a segunda pessoa se chame Filho, ou então o Verbo, e a terceira pessoa Espírito Santo, que o Filho seja gerado pelo conhecimento fecundo que Deus tem de si mesmo, e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho por via de amor.
Esses são segredos dos quais nós não descobrimos nenhum vestígio no universo e sobre os quais todos os homens não teriam podido sequer formar conjecturas, ideias, se Deus não tivesse revelado. Claro, depois da revelação de Deus, sempre nós podemos dizer, tem alguns traços da Santíssima Trindade, como se fosse uma assinatura que Deus deixa na criação. Mas sem que Deus tivesse revelado, nós não chegaríamos a este conhecimento. Se diz que um filósofo pagão teve outrora algum conhecimento disso, da Santíssima Trindade. Mas se assim for, diz Santo Agostinho, responde que este conhecimento veio do comércio com os judeus. Este filósofo pagão soube disso, alguma coisa relacionada à Santíssima Trindade, porque este filósofo ele teve algum contato com os judeus. E, portanto, mesmo de uma maneira imperfeita, somente a fé que nós somos obrigados a nos reportar sobre este mistério. Mas quando esse mistério me é revelado por Deus pela fé, podemos perguntar, posso raciocinar, posso fazer um discurso sobre ele, posso ocupar a minha mente em conhecê-lo, em buscar os seus princípios? Não, caros católicos, isso não é possível para a nossa razão. Vejamos, no mistério da encarnação, nós podemos fazer, a nossa razão compreende, supondo a fé de que o Verbo se fez carne, o nosso espírito encontra então nele muitas conveniências admiráveis para esta encarnação. Digo que só um Deus poderia satisfazer a Deus pelo pecado. Ora, esse Deus não poderia satisfazer sem se fazer homem. É um pensamento lógico que nós podemos aceitar a conveniência então da encarnação, que Deus se faça homem. Assim então nós raciocinamos sobre a fé. Embora a fé preceda o nosso raciocínio não deixa de vir em seguida para ajudar essa mesma fé. Mas quando se trata do grande mistério da Santíssima Trindade, de uma essência indivisível em várias pessoas, do Pai, que não é mais que o Filho, do Filho que não tem nenhuma dependência de seu Pai, do Espírito Santo, que é o maior, que é o amor substancial de um e de outro. Não é maior, isso foi um erro da minha parte. E é aí então que a nossa razão permanece, a nossa razão então se humilha, que se cobre com suas, podemos dizer assim, com suas asas, cobre os seus olhos com suas mãos, como os anjos que o profeta do Antigo Testamento viu. Os anjos que cobrem os seus próprios rostos ao verem a Deus. Neste caso, então, se proíbe todo o exame, se proíbe toda a reflexão, toda a curiosidade. Quanto mais, vemos na Antiguidade, quanto mais os homens, os teólogos tentaram entender a Santíssima Trindade e falar sobre ela, em maiores heresias eles foram caindo. Tudo o que a nossa razão faz é reconhecer então a sua ignorância. E essa confissão no pensamento de um Pai é a única confissão verdadeira da Santíssima Trindade. O que coloca então o cúmulo do sacrifício que faço a Deus ao crer na Trindade é que eu me submeto a crer em um mistério que parece chocar a própria razão e contradizer todas as suas luzes. Pois é preciso que eu creia que três pessoas divinas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, sendo apenas uma mesma coisa com a essência de Deus, ou seja, apenas uma coisa indivisível, sem composição, sem partes, elas são, no entanto, distintas entre si. Eis aí, se eu ouso falar assim, a pedra de escândalo para o homem. Eis aí a mais aparente contradição que se encontra em todos os nossos mistérios. Mas é daí também que a nossa fé tira a sua perfeição, quando nós dizemos a Deus: sim, Senhor, creio em tudo o que me revelaste deste incompreensível mistério. Minha razão parece de início se opor a ele, mas eu a desaprovo, mas eu a renuncio, mas eu a imolo aos pés dos teus altares.
Nós podemos continuar dizendo: creio, meu Deus, em tua unidade e em tua trindade ao mesmo tempo, e creio em uma e outra na mesma disposição de coração, que se fosse preciso morrer por ela. Em virtude desta fé, da qual faço aqui profissão, eu gostaria, para defendê-la, de dar a minha vida e derramar o meu sangue. E como sois 3 no céu, de quem recebo hoje o testemunho, Pai, o Verbo e o Espírito Santo, também gostaria, Senhor, de estar em condições de vos prestar na terra os 3 testemunhos dos quais fala o discípulo bem-amado São João: o testemunho do Espírito, o testemunho da água e o testemunho do sangue. Eis o que dizemos, caros católicos, mas sabemos o que Deus nos responderia então se nós dirigíssemos a Ele essas palavras que eu venho de manifestar? É importante que nós compreendamos. Deus nos diria mais ou menos assim: não se trata mais de morrer nem de perder a vida. Eu queria mártires em outros tempos para fundar a minha religião, mas agora as coisas mudaram. Não é mais preciso, não é mais na perseguição, ou ainda não chegou a perseguição, mas na paz, que é preciso provar a vossa fé. Não é mais nos locais de martírio, nem nas rodas de tortura, mas nas práticas de uma vida comum e ordinária, que é preciso fazer aparecer o que sois. Não é mais diante dos juízes e dos tiranos que é preciso me confessar, mas é necessário me confessar no meio dos vossos próximos e de vossos amigos. Não é mais o testemunho do sangue que eu vos peço, mas o testemunho do Espírito. Podemos dizer, essa é uma segunda fase que Deus exige de nós. Essa segunda fase é necessária para que nós não tenhamos que, no futuro, dar então o testemunho do sangue novamente, assim como fizeram os mártires. Ainda é tempo, através do nosso testemunho pacífico, darmos o testemunho da nossa fé e assim então convertermos para o nosso exemplo humano. Deus continuaria dizendo: não penseis no que faríeis se ainda houvesse perseguidores no mundo. Não há mais, ou ainda não há. É permitido se declarar e começai a fazê-lo pela santidade da vossa vida, pela inocência e pela pureza dos vossos costumes. Deus nos diria essas palavras. Ainda nós podemos nos manifestar sendo católicos. Podemos dizer com a boca que somos católicos, mas o que nós devemos fazer para que não sejamos proibidos de sermos católicos é, hoje, manifestar a santidade da nossa vida pela nossa inocência e pela pureza dos costumes. Com efeito, caros católicos, nós nos iludimos ao formar essas resoluções imaginárias de confessar a nossa fé a qualquer preço que fosse, e ao dizer, como dizemos às vezes: eu sofreria antes muitas mortes do que trair a minha fé. Pois nós a traímos, na verdade, toda hora. E o que é mais deplorável é que nós traímos a nossa fé por um fraco, por um vil interesse. Por um momento de prazer nós traímos a nossa fé para contentar um desejo, para contentar uma paixão vergonhosa. E de todo esse grande zelo, muitas vezes nós dizemos que quero morrer pela fé, derramar o meu sangue. Todo esse zelo, na verdade, caros católicos, não é senão em especulação, em ideias somente. Não é senão em condições um pouco abstratas, monstruosas, talvez fantasmas. Não é senão para ocasiões e pensamentos onde nunca nós encontraremos nada de real, nem nada de presente. Prometemos sofrimentos pela fé, fidelidade, mas a uma perseguição futura, imaginária. Nós devemos dar testemunho da nossa fé hoje, nas condições que nós temos, como nos é exigido, pela virtude, pela santidade. Caros católicos, que bela palavra a de um bispo ao falar dos primeiros mártires. Esse bispo dizia: eles não sabiam disputar sobre as coisas da fé, mas eles sabiam bem sofrer e morrer pela fé. Mas de nós pode-se dizer, para nossa confusão, todo o contrário. Nós sabemos disputar sobre as coisas da fé,
mas nós não sabemos nem morrer, nem viver pela fé. Nós houve tantos refinamentos, nunca houve tantas contestações, nem tantas disputas, nunca houve tanta liberdade quanto a hoje para se explicar sobre os mistérios da fé e da religião, e, no entanto, nunca houve tão pouca fé. É tão fácil nós chegarmos ao conhecimento das coisas da fé, é muito fácil nós termos acesso aos livros, às aulas, na internet. Tudo é tão fácil, mas nunca houve tão pouca fé e costumes tão depravados como nós vemos hoje. Por que será? Porque não há nada que seja mais capaz de destruir a religião e a fé do que essa vaidade que nós nos gabamos muitas vezes e esse pretenso mérito que nós fazemos de saber raciocinar sobre todas as coisas da fé. Todo mundo saberá explicar alguma coisa, todo mundo é bom em defender a fé em palavras, mas convenhamos, nós somos muito fracos em defender a fé pelo nosso exemplo. Aquelas pessoas dos quais falava esse bispo que eu cito é Paciano, foi um bispo de Barcelona. Aqueles cristãos então se contentavam em saber duas coisas, que eram crer e morrer. Eles limitavam a isso toda a sua ciência. E nós sabemos todas as coisas exceto essas duas, porque nós queremos crer no que nos agrada. E porque nós não queremos, além disso, fazer-nos a menor violência para praticar aquilo que nós cremos. Aqueles mártires, aquelas pessoas que falava o bispo de Barcelona, sabiam morrer pela fé. Ele dizia em latim, sciebant mori, sabiam morrer. E nós, com toda a nossa sutileza, nós ainda não aprendemos a viver segundo a fé, pois nos dizemos cristãos e muitas vezes vivemos como pagãos. E por essa aliança que nós fazemos em nós mesmos, de um erro, de um certo paganismo nas nossas ações e de uma vida com o cristianismo de profissão e de crença, nós formamos então um monstro, pior do que o próprio paganismo, já que acrescenta então a todas as desordens as desordens do paganismo, e sobre nós ainda nós acrescentamos a profanação do sagrado, que é o cristianismo. Eis aí, caros católicos, a reflexão que devemos fazer hoje na festa da Santíssima Trindade na presença de Deus. Devemos nos lembrar de que nós adoramos uma Trindade cujo caráter próprio e essencial é a santidade. E que não há santidade, por mais eminente que possa ser, a qual nós não devamos aspirar para nos tornarmos dignos adoradores desta augusta Santíssima Trindade no céu. Para adorá-la em espírito e em verdade é preciso, por proporção, ser santo como ela, claro, por proporção, pois são esses os adoradores que o Pai pede. Eis aqueles que Ele procura, e Ele nunca se considerará verdadeiramente adorado por outros. É um Deus santo e Ele quer ser servido por santos. O primeiro anjo que fala não foi o anjo que pecou, o demônio. E esse Deus de santidade não pôde suportar que Ele estivesse no número daqueles que o adoram. Ele prefere ser blasfemado pelo demônio no inferno do que ser louvado por este no céu, que não foi santo. Ora, não é provável que ele deva agir de outra forma em relação aos homens. Por isso, se nós queremos adorar a Deus no céu, devemos buscar a santidade aqui na terra. Senão, nós teremos a mesma sorte. Deus vai preferir que nós passemos a eternidade blasfemando no inferno do que, sem sermos santos, adorá-lo no céu. É o que nós devemos então meditar neste dia solene em que nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Devemos nos lembrar de que este Deus em três pessoas é um Deus de santidade e que para lhe prestar o culto supremo que lhe é devido, nós mesmos devemos aspirar à santidade. Não que possamos atingir a sua perfeição infinita, mas nós devemos tender incessantemente para esse ideal por nossos esforços, nossas orações e a prática das virtudes cristãs.
É levando uma vida santa, levando uma vida desprendida do pecado e conforme aos preceitos divinos, que nós seremos verdadeiros adoradores de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa fé nesse mistério insondável deve se traduzir concretamente por uma conduta irrepreensível. Como diz Bourdaloue, que foi um escritor francês, um padre jesuíta francês, não é mais o tempo dos mártires derramando o seu sangue, mas é o tempo dos cristãos provando a sua fé pela pureza de seus costumes no cotidiano. Peçamos, portanto, caros católicos, hoje a Santíssima Trindade a graça de conformar sempre mais a nossa vida à nossa crença, e que o exemplo dos primeiros cristãos, inabaláveis em sua fé até ao martírio, estimule o nosso fervor. E se não podemos igualar aos mártires no nosso heroísmo de seu sacrifício, procuremos pelo menos imitá-los na santidade de suas vidas. É o melhor testemunho, caros católicos, que nós podemos prestar a esse Deus em três pessoas que nós adoramos e em quem colocamos toda a nossa esperança para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.